Olha, inaceitável. Eu considero inaceitável. Estou esperando os atletas chegarem para eu ter uma conversa com eles, porque é um desrespeito com a instituição, é um desrespeito com os companheiros deles, que viajaram, que se apresentaram e estão aqui treinando no sol e no calor. E eles que estão aqui não têm o direito de... Bom, vamos falar então da decisão da Recopa Sul-Americana, primeiro jogo, amanhã em Quito, Independente Del Valle e Flamengo. O Flamengo já está lá, hein? Já chegou a Quito e o Ricardo Lai acompanhou. Depois da conquista da Supercopa, os rubro-negros permaneceram em Brasília. Treinaram pela manhã e à tarde embarcaram para o Equador. A delegação chegou a Quito com 25 jogadores, sem Gabigol suspenso e Léo Pereira lesionado. Nesta terça-feira tem entrevista coletiva pela manhã e treino à tarde no CT da seleção equatoriana. Se o time titular do Flamengo tem 4 partidas no ano e um título conquistado, o Independiente Del Valle fez apenas um jogo e venceu no campeonato local. O campeão da Copa Sul-Americana é um dos adversários do rubro-negro no Grupo A da Libertadores da América. Mas os próximos 2 confrontos valem um título inédito, o da Recopa Sul-Americana. A imprensa de Quito destaca a presença do time equatoriano numa terceira final sul-americana e trata o Independiente Del Valle como Mata Gigantes por ter eliminado recentemente clubes como o Corinthians, River Plate e Boca Juniors. A altitude de 2.800 metros não é uma novidade para os jogadores que estiveram em Quito no ano passado com Abel Braga, na derrota para a LDU, e na vitória contra o San José em Oruro, na Bolívia, a 3.700 metros. A altura será, sim, apresentada para Jorge Jesus. E vamos tentar recuperar a equipa num ambiente que eu não conheço bem, não é? A altitude, mas nós temos... O Flamengo não ganha só porque tem um time dentro do campo com muita qualidade. O Flamengo ganha porque tem toda uma estrutura e essa estrutura faz parte também a direção, jogadores e quando digo jogadores, digo toda a estrutura do futebol. E depois tem uma nação atrás que ainda empurra e ainda ajuda mais que os êxitos esportivos sejam mais fáceis. Tá aí, portanto, o Flamengo se preparando aí para esse primeiro duelo contra o Independente Del Valle, sem o Léo Pereira, que não está inscrito na Recopa, e sem o Gabigol, que vai cumprir a suspensão pela expulsão contra o River Plate, lá no Peru. Pedro é o substituto imediato, né? Pelo menos a gente imagina isso, né? Pois é, mas não farão falta, viu, Calheiros? Por mais qualidade que possam ter, principalmente o Gabigol, que é titular absoluto desse time do Flamengo, mas olha o esquadrão que o Flamengo conseguiu montar. Fora o time que já terminou ano passado quebrando recorde, sendo campeão, enfim. O Flamengo agregou qualidade, o Flamengo trouxe outros jogadores aí para suprir, inclusive a única saída que houve no time que foi do Pablo Mari, mas chegaram aí Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thiago Maia, Pedro Rocha, o Michael, enfim. O Flamengo agregou valor num time que já era extremamente forte. Então, cara, querendo ou não, hoje tem uma polêmica enorme nesse fato aí da fala do Jorge Jesus, estamos em outro patamar. Estão mesmo, tem que parar com esse mimimi. Os times que estão incomodados com essa frase, atletas, treinadores, dirigentes, tem que correr atrás e tentar ser melhor que o Flamengo, porque hoje no continente, não é nem no Brasil, no continente não tem ninguém superior. Aí eu vou falar, mas o River Plate chegou contra o Flamengo ano passado e poderia ter vencido a Libertadores. Fato, porque o torneio de Copa permite isso. Mas se você pegar individualmente, jogadores por jogadores, cara, na boa, o Flamengo tá sobrando no continente. Não tem time hoje que possa fazer frente, cara. Tem que dar o braço a torcer, tem que parar com esse recalque bobo. Tá desrespeitando a instituição. Tem outros adversários do futebol brasileiro. Tem nada. Na prática não tem. Tem na teoria. Porque hoje em dia as pessoas têm medo de falar, olha, eu penso isso de fato, e acabam fazendo média. Olha, eu não quero me indispor com a torcida A, B, C ou D. Mas não tem, fato que não tem. Hoje não tem time no futebol sul-americano que possa fazer frente ao Flamengo. Fato. A verdade é que, às vezes, eu fico analisando, fico pensando, eu acho que nós, aqui, de uma forma geral, que faz o futebol dia a dia, a gente ainda não se acostumou com essa cultura do papo reto, da opinião. Pois é, cara. Porque, sabe, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu fui fazer Você lembra quando o Shakhtar Donetsk fez a pré-temporada aqui no Brasil, né? Uhum. Eu fui fazer a entrevista coletiva do Michel Luchescu.
que nem é mais técnico do Shakhtar, né? Está na Rússia agora, enfim. E eu lembro que o time veio fazer a pré-temporada e os jogadores brasileiros se apresentariam aqui no Brasil ao Shakhtar. E 2 atletas se atrasaram na apresentação. Eu não quero cometer nenhuma injustiça. Um dos atletas eu tenho certeza, era o Douglas Costa. Ainda jogava no Shakhtar Donetsk, o outro eu não me recordo. E eu fui na coletiva do Michel Luchescu, ele foi perguntado por um jornalista ucraniano sobre o atraso dos atletas, os 2 brasileiros que não tinham se apresentado na data aqui no Rio. E aí, mano, Paulo Lima, vamos lá, a gente está acostumado com qual discurso nessas situações? O técnico passa o pano. Quentes. Passa o pano. O Michel Luchescu foi na ferida. Olha, inaceitável. Eu considero inaceitável. Estou esperando os atletas chegarem para eu ter uma conversa com eles, porque é um desrespeito com a instituição, é um desrespeito com os companheiros deles, que viajaram, que se apresentaram e estão aqui treinando no sol e no calor. E eles que estão aqui não têm o direito de se atrasar se não apresentarem uma justificativa plausível. Exato. Mas eu vou conversar com eles sim. Sim, e vou cobrar. Quer dizer, aquilo causou um impacto aos jornalistas brasileiros. Porque para os outros é mais do mesmo. É opinião, sabe? Que é natural, né? O jogador matar a bola. Posicionamento. Quantas bolas o diante de um Edilson fato. tinha? Exatamente. Exatamente. Então aqui às vezes a gente, e nem estou entrando no mérito aqui se eu concordo, se eu discordo com o tom, com o discurso do Jorge Jesus, mas a gente tem que parar de ficar aqui de mimimi, como você usou na expressão, quando alguém tem uma opinião. Lógico. E vai direto no ponto, doa quem doer. E nesse aspecto, o Jorge Jesus está corretíssimo. A gente não acha legal quando o Renato vai para o microfone e rende um monte na coletiva, e entre tantas pérolas, já soltou até que o Grêmio estava dando aula de futebol, que o Fluminense ia brincar no Campeonato Brasileiro. Ele não disse que era melhor que o Cristiano Ronaldo? Por que agora que o Jorge Jesus fala que o Flamengo tem outro patamar, a gente fica como se tivesse falado uma coisa de outro mundo? Pois é. É o mimimi, né? Pois é. É curioso. Mas o Flamengo está um degrau. Eu acho que está na cultura deles na Europa, Paulo Lima. Eles não fogem do assunto. Perguntou, tá aí a resposta. O Flamengo está 1 degrau, 2 degraus acima, realmente. Isso aí não tem a menor dúvida. Hoje é uma equipe imbatível, claro, imbatível dentro de um contexto ponderado, né, de confrontos. Evidente que, como ele falou, é claro que as derrotas podem acontecer, os resultados adversos também, mas o Flamengo hoje é um time muito forte, muito competente, muito bem dirigido, muito fortalecido pelas contratações, por tudo que o Flamengo fez nos últimos anos e principalmente na temporada passada e com os reforços que conquistou esse ano. É difícil imaginar o Flamengo fora das decisões, isso sim, isso é difícil. E olha, aí a gente está mostrando, ó, o Flamengo se preparando, né, para esse primeiro duelo contra o Independente Del Valle, treinou, né? Esse aí se eu não me engano, é a Academia Militar, lá em Brasília, do Corpo de Bombeiros, onde a seleção brasileira treinou também durante a Copa do Mundo. O Flamengo treinou ontem em Brasília, é lá mesmo. Estive lá com a seleção, é lá mesmo. E o Flamengo treinou ontem em Brasília e embarcou para o Equador, como mostramos agora há pouco, né? O desembarque com o Ricardo Lai, lá em Quito. E tem um vídeo muito bacana, viu? Depois da conquista lá em Brasília, tem um vídeo de bastidores do Flamengo que é sensacional. Bom, olha só o que disse o Jorge Jesus naquela corrente no vestiário após a conquista da Supercopa do Brasil. Se liga no detalhe. Vamos lá, depois que não estão habituados a ganhar títulos, são os primeiros a falar. O áudio está meio complicado ali, mas para quem não entendeu, eu explico aqui. O Jorge Jesus, ele reuniu a galera
E ele disse o seguinte, quando ele foi falar, todo mundo estava esperando o Jorge Jesus falar. Ele, não, hoje eu vou dar a palavra para quem não está acostumado a ganhar título, o Michael. O Michel, claro que era uma brincadeira ali entre eles. E o Michel mandou bem, representou legal. Foi ali pro meio, soltou o verbo, falou, olha, quero agradecer muito, estou aprendendo muito com vocês, espero, né, dar uma resposta rápida. Legal esse ambiente aí, né? É um clima saudável, né? Um clima de unidade, um clima de união, e você vê que essas correntes são altamente positivas, né? O futebol tem muito disso, o esporte em geral tem muito disso, né? Dessa convivência que é amistosa, é pacífica e é de grupo. Quando é de grupo, aí é muito saudável, é muito bonito. O Flamengo vive um momento de exaltação em todos os sentidos, né? É de uma corrente espiritual fortíssima, de uma luz acima da média. O Flamengo está brilhando, o Flamengo está iluminado realmente, impressionante. Que